Boa tarde, todo mundo. Tá, como é que vocês estão? Tô meio nervoso, minha primeira palestra, mas vai dar tudo certo. E é isso. Ih, peraí, foi eu que passei? Ah, tá, boa. Vamos chegar lá. Meu tema é gerenciamento de memória e garbage collector. Quem estava aqui na quinta, ontem no caso, e viu a palestra da Jess, ela falou umas paradas legais da engine do PHP, o Zend. E aí hoje eu vou falar um pouco mais de alguns conceitos que ela acabou falando, só que hoje eu vou dar uma explicadinha de leves aí para vocês. Tá? Primeiro, me apresentar. O Zé tá ali, ó. Cadê o Zé? Eu coloquei essa foto pra... Coloquei só por causa do Zé, essa foto aí. Eu tenho 19 anos, vou fazer 20 em novembro. Eu trabalho atualmente com PHP e Laravel. No meu tempo de estudo, eu gosto de estudar Rush e Golang, quando eu consigo. E eu também faço parte da Hard Developers, para quem não conhece. Depois nós... Fala aí. Próximo. Tá, vamos começar então. Primeiro a gente precisa aprender, conhecer alguns conceitos, tá? Caralho. Boa. Quando a gente fala de memória, em geral, a gente pode definir que a gente tem duas áreas de memória, né? A stack e a heap. Rapaz. Boa. Ih, foi dois? Boa. O que é stack? Bom, a stack é uma estrutura de dados do tipo LIFO, last in, first out, ou seja, o último item a entrar é o primeiro a sair. Um exemplo, pensa numa pia de louça, você está lá para lavar, vai o pessoal chegando com os pratos, e aí tipo, você vai lavar o último prato, que é o que está em cima, e aí o primeiro que chegou você vai lavar só por último. Então, essa é a ideia da stack, ela tem essa estrutura de dado de pilha. Por isso o nome. Usada principalmente para armazenar informações temporárias durante a execução de um programa, como variáveis locais, endereço de retorno de funções, e isso aí. E como que isso acontece? Bom, aqui eu tenho uma foto para exemplificar o exemplo que eu dei. A stack, assim que você começa o seu programa, ela já começa limpa, e conforme você vai chamando as funções, as suas variáveis estáticas, essas coisas que como eu posso dizer, o interpretador ou o compilador ele vai saber o espaço que ele precisa armazenar aquilo na memória vai ser, que no caso as variáveis estáticas, por exemplo, vão ser armazenadas, e isso, por exemplo, uma função chamou outra, então a 1 chamou a 2, a 2 chamou a 3, então isso é a pilha, as coisas que estão na 3 só vão ser liberadas depois que a função dela terminar, aí volta para 2, a 2 vai fazer as coisas que ela tiver que fazer, volta para 1, e isso vai sendo limpo na stack, na memória. Algumas características da stack. Valores fixos. Escrevi errado. Não foi eu não, hein? Valores fixos. A ideia é valores, então, que tipo, o compilador ou o interpretador vai saber na hora de armazenar, então ele vai ter que separar aquele espacinho. Então é algum valor que ele já vai conhecer. Stack Overflow, que é inclusive aquele site que acho que todo mundo conhece. Imagina que essa stack ela nunca é limpa, então uma função recursiva, por exemplo, vai ficar criando as coisas e tipo nunca vai ser limpo, por exemplo, sabe? Se você não passar uma condição. Foi eu? Não, tá. Segurança e velocidade são outras características e eu já vou falar mais disso para frente. Tô apertando para a direita. Amigo, eu não sei. Como é que passa o slide aqui? Tá. Agora... Ih, cara, passou muita coisa. Entrou na fila. Tá, voltamos. Calma. Aí, beleza. Tá, o que é a heap? Heap é outro espaço de memória que eu comentei no começo. E vamos lá. É uma área de memória usada principalmente para armazenar dados que têm um tempo de vida menos previsível e mais variável do que os armazenados na stack. Então, pensa num caso à parte, ou um caso contrário. Então, você não sabe, o compilador ou o interpretador não vai saber o quanto ele precisa separar na memória para armazenar. E aí ele fala, mano,
vou jogar ali porque eu não sei quanto que é o tamanho, mas daí quando vier eu jogo lá, porque é um tamanho que pode ser muito grande ou muito pequeno, então não consigo definir. Não segue uma ordem específica de alocação e desalocação, que no caso diferente da stack, que tem a pilha. A heap é usada para armazenar objetos e dados que têm um tempo de vida que não pode ser determinado pela estrutura da chamada de funções do programa. E a gente vai entrar lá. Algumas características da heap. Ela tem um espaço muito grande e muito maior do que a... Muito grande, muito maior não. Muito maior do que a stack. Heap overflow também acontece, então é um outro erro, que é quando a heap lota e aí tipo vai foder todo mundo. Ela é um pouco mais lenta, então essa manipulação de memória é um pouco mais lenta por ser um espaço muito maior e ter mais coisas, ter alguns problemas que eu vou citar. E fragmentação, que é o próximo tópico. Primeiro eu dei um exemplinho aqui, só para ficar mais fácil. Eu criei uma variável aqui com o meu nome, e aí eu printo a variável, e aí assim que essa função acabar... Eita, tô falando fora. Assim que essa função acabar, essa variável a gente não vai conseguir mais usar, então tem a ideia do escopo, só que além da gente não conseguir usar, essa aqui vai ser limpo pelo nosso PHP aqui, que é a ideia da stack. E aqui na heap eu criei um objeto com alguma classe aleatória, e aí eu retorno o objeto, e mesmo que a função heap tenha acabado, isso não vai ser limpo na memória porque está na heap. Então isso só vai ser limpo em algum outro momento, que a gente vai chegar lá também. Bom, fragmentação. Em geral, a gente tem dois tipos de fragmentação, interna e externa. Mas hoje eu vou falar só da externa, porque é mais importante nesse momento. No armazenamento de computadores, a fragmentação é um fenômeno no qual o espaço de armazenamento principal ou secundário, é usado de forma ineficiente, reduzindo a capacidade ou desempenho, e muitas vezes ambos. Aqui, eu fiz um desenho meio torto aí, e é para a gente exemplificar uma memória. Vamos lá. Você criou um objeto e isso vai ser armazenado em algum lugar. Então, quero armazenar isso. Isso daqui, ele está armazenado, só que ao mesmo tempo ele separou um pedaço da memória só para ele, só para aquilo ficar salvo ali. E aí você vai usando a memória, vai salvando outras coisas, e aí uma hora você vai apagar. Só que as divisões dos espaços da memória ficaram. E aí, o que acontece? Se eu quiser armazenar outra coisa, que é maior do que esse espaço daqui até aqui, aqui eu já não consigo. E aí eu vou ter que achar outro espaço para eu conseguir armazenar. E aí, uma hora, isso pode chegar nesse nível, e aí você só vai conseguir armazenar coisas nesse espaço quando for muito menor do que isso daqui. E aí, quando for limpo, vai ter outra divisão. Calma aí. Deixa mais uma coisa para falar. Tá, isso aí. Isso é fragmentação. Alguns problemas. Primeiro é a capacidade. Então, sei lá, você tem 5 GB para armazenar, um exemplo assim, para ficar mais fácil. E aí... Como pode dizer? Agora esqueci. Tá, você tem 5 GB, mas você não vai estar usando realmente 5 GB porque tem um espaço ali que você só vai conseguir usar quando vier coisas do tamanho necessário. Desempenho, por você ter mais divisões, então o que for trabalhar ali vai ter que olhar em mais lugares, vai ter mais processos, mais coisas rodando para chegar lá. E desperdício. Então, você tem, sei lá, 5 GB de RAM ou 5 GB do espaço da memória, imagina que esse 1 GB ali que ficou todo zoado, você não vai estar usando porque só vai usar em caso específico. E o resto você, tipo, vai usar normal, mas até ali você está perdendo o seu espaço. Isso aí. Tá. Há uma variedade de algoritmos para selecionar quais espaços colocar novos arquivos. Então, ele não coloca sempre ele no começo, igual eu fiz o exemplo, e ele tem alguns algoritmos para fazer isso. Primeiro, é o best fit. Ele procura sempre o menor espaço que é grande o suficiente para armazenar o que ele quer. Então, ele vai lá na memória e fala, mano, onde que aqui é o menor lugar que eu consigo encaixar o que eu tenho para guardar. O worst fit, ele pega o maior caso sempre, então ele vai olhar toda a memória, vai procurar, mano, esse espaço aqui é o maior que eu tenho, vou jogar lá. O first fit, ele procura o primeiro lugar que cabe, então ele vai só, foda-se, achou, jogou. E o next fit, ele é uma evolução do first fit, e a ideia dele é, em vez dele procurar o primeiro lugar, ele vai fazer isso, só que ele vai fazer a partir do último ponto que ele achou alguma coisa para armazenar.
Ele percorreu a memória, jogou alguma coisa lá, aí a partir desse momento, quando ele precisar salvar de novo, ele vai continuar a partir daqui, para não ter que recomeçar do zero. Bom, assim como a compactação pode eliminar a fragmentação externa, a fragmentação de dados pode ser eliminada reorganizando o armazenamento de dados para que as partes selecionadas fiquem próximas. Então, como o nome diz, compactar, eles vão pegar toda a área que está fragmentada, vão juntar tudo e vão deixar liberado de novo. Então, vão tirar as divisões do meu desenho. Tá. E onde usamos esse conhecimento assim, de memória? Por que é importante, ao meu ver, estudar isso aqui? Bom, geralmente é em linguagem de um nível um pouco mais baixo do que a gente pode estar acostumado, não sei vocês, né? E nelas a gente aplica mais conhecimento sobre gerenciamento de memória. As linguagens de alto nível eles até usam, mas é algo abstraído e geralmente os desenvolvedores não precisam pensar sobre. Tá, e aí entra no Garbage Collector. O que é o Garbage Collector? Garbage Collector ele é um gerenciamento automático de memória. Então, linguagens antigas como... Antigas não, né? Tudo é antigo. Mas linguagens como C, C++, você teria que fazer todas essas limpezas de memória na mão. Então, você tem que ir lá e falar, mano, não estou mais usando isso aqui, vou jogar fora. E isso é bom até certo nível, porque você tem mais controle, mas, ao mesmo tempo, você pode ter alguns trade-offs. GC é uma estratégia de detectar a memória automaticamente em lugares objetos que não são mais utilizáveis. E o programa retornar essa memória. Basicamente, é um gerenciamento automático de memória e foi criado para simplificar o gerenciamento de memória do Lisp. Embora a coleta de lixo automática tenha as vantagens de reduzir a carga de trabalho dos programadores e evitar certo tipo de bug de alocação de memória, a coleta de lixo requer recursos de memória próprios e pode competir com o programa pelo tempo do processador. Isso é algo muito importante. Geralmente, os Garbage Collector eles precisam dos recursos do teu processador, por exemplo, para rodar o algoritmo, para limpar o que estiver na memória. E agora eu vou falar um pouco sobre algumas linguagens, para vocês ficarem mais por dentro, assim, para ter uma noção. Eu não acho certo a gente ficar brigando por Java é ruim e tal, então, né? Piadinha. Piada, desculpa. Mas é o Garbage Collector, não é? Tá pegando lixo. Então tá tudo certo. Então tá certo. Passou. Tá, linguagens, vamos lá. Algumas linguagens que usam: Java, Python, Go, Ruby, Erlang, JS, C Sharp, Scala, Clojure, Kotlin e o PHP. Olha só. Linguagens que não usam C, C++, Delphi, Rust e Assembly. Tá. Vantagens do Garbage Collector. Na verdade, a vantagem do Garbage Collector, as vantagens, é mais tipo desvantagem de manipular a memória na mão, ao meu ver, porque é para evitar problema. Bom, primeira facilidade, então você não precisa gerenciar a memória, então você não precisa pegar aquele objeto e dar um clear na memória, então isso fica mais fácil para o desenvolvedor. E ele previne alguns erros. Primeiro, ponteiros oscilantes, que é conhecido como undefined behavior, que eu vou explicar já. Double free bugs e vazamento/esgotamento de memória. Então, o double free bugs, a ideia é, você tem um objeto na memória e aí você vai lá e limpa, tudo certo, na mão. Aí imagina que você tenta limpar esse mesmo lugar de novo. O que vai acontecer? Você pode ter alguma coisa importante ali do teu sistema, ou algo do tipo, ou uma coisa aleatória, e isso pode ser um problema. Vazamento, esgotamento de memória, porque se você esquecer de limpar, vai ficar aquilo lá para sempre e uma hora vai dar ruim. Vai dar aqueles erros lá. Aqui eu trouxe um código em C++, só para dar uma exemplificada no undefined behavior, porque eu acho um erro muito interessante. A ideia aqui é o seguinte: eu queria a função main, porque no C++ você precisa da main, e aí eu chamei uma função foo. Essa função foo, ela cria um número e ela retorna uma referência desse número. A referência é um apontamento do espaço da memória que vai levar para aquela variável. Só que, lembra que eu expliquei que na stack, assim que a função acaba, isso aqui vai ser limpo? Porque é uma variável estática. Eu tenho o valor ali, e o C++ ela é uma linguagem compilada, o compilador vai saber o tempo, o espaço que ele precisa. Então, é um int. Tá, então vou armazenar aqui, esse espaço da memória para ele.
Quando eu retornar esse apontamento para aquele lugar, o C++ ele me permite fazer isso. Então, o que vai estar nessa minha variável, saca? Tipo, eu posso não... Tipo, isso aqui não vai estar lá. Meu número 12 não vai estar lá. E eu posso ter qualquer coisa que tiver naquele espaço de memória que o 12 estava. Isso é o Undefined Behavior. Tem várias formas de serem feito, mas tipo, essa é uma das formas. Tá, desvantagens. Primeiro, o uso de recursos, como eu falei, então ele compete às vezes com o seu processador para rodar os algoritmos e limpar a sua memória. E pausas para deslocar/liberar memória. Isso aqui é bem importante, a gente vai falar. Tá. Sendo um pouco mais específico agora do garbage collector, dos algoritmos que são feitos. Quando a gente se refere ao garbage collector, na verdade está se referindo ao tracing garbage collector, porque é o mais comum que a gente tem do garbage collector. E a gente também tem alguns outros métodos, como reference counting, que é o que o PHP usa, eu já vou explicar. E há um grande número de algoritmos usados na implementação. Antes de explicar esses algoritmos, eu vou falar um pouco de alcançabilidade de um objeto. Tá. A gente entendeu que a stack ela é limpa assim que a função acaba, então as variáveis estáticas, os valores que são conhecidos na memória vão ser limpos assim que a função terminar. Beleza. Como que a heap é limpa com o garbage collector? Tá? Primeiro, vamos entender isso aqui. Informalmente, um objeto é alcançável se for referenciado por pelo menos uma variável no programa, seja diretamente ou através de referência de outros objetos alcançáveis. A ideia aqui é o seguinte: ele precisa limpar coisas que não estão sendo usadas. Como que ele vai saber isso? Então ele vai ver todo o teu programa lá e falar, mano, tem alguma coisa que está usando esse objeto? Tem alguma coisa que está usando aquele objeto? Essas coisas que não estão sendo usadas vão ser apagadas. Essa é a ideia. E aí, aqui tenho dois exemplos aqui que eu peguei, que é o lixo sintático e o lixo semântico. Aqui é um código em alguma coisa. Eu peguei a foto do Google, não lembro agora. Eu também não vou lembrar. Aqui eu criei um objeto x, que vem de um foo, da classe foo, e um objeto y, que veio da classe bar. Só que, nesse momento, eu pego a variável x e sobrescrevo o que tem armazenado nela pelo objeto da classe cooks. Isso aí. E nesse momento, assim que eu criei o objeto foo ali em cima, nessa primeira linha, esse espaço da memória foi reservado lá na heap. Só que ele vai ser usado? Não vai, porque a minha variável que armazenava aquele objeto, agora armazena outra coisa. E aquilo vai ficar lá alocado. Isso é um primeiro ponto. Isso já é um lixo que o garbage collector pegaria. Mano, isso aqui não está sendo usado, então eu posso apagar. Não tem nada referenciando ele. E esse é o lixo sintático. Aqui embaixo tem o lixo semântico, outro exemplinho. If x checks something, então ele chama uma função com o objeto x e só vai entrar na condição do if se for true. E se falhar, dentro do if, na verdade, quando essa condição for true, ele vai fazer o do something e vai passar y como parâmetro. Se esse cara nunca for true, então o y não vai ser usado, certo? Até aquele momento. Então, o garbage collector vai entender que aquilo é um lixo semântico e ele vai falar, mano, eu posso apagar isso aqui também, porque só vai acontecer se entrar na condição, senão não vou usar. Então ele não entende como aquilo ali está sendo usado como referência, está sendo passado para algum lugar. Tá. Esses coletores de lixo executam as coletas em ciclos. E é comum que os ciclos sejam acionados quando não há memória livre suficiente para o GC, Garbage Collector, atender a uma solicitação de alocação. Mas os ciclos geralmente podem ser solicitados diretamente pelo modificador ou executado em um cronograma. E aqui agora eu vou falar dos algoritmos. Só deixa eu tomar uma água. Não, né? Não tá de boa. Vai, criança. Hidratado, homem. Tomei até um banho aqui, mano. Tá, vamos lá. Mark and Sweep é o primeiro algoritmo que eu vou falar. E o Tricolor Marking. Não é Fluminense, nem Flamengo, nem São Paulo, nem qualquer outra coisa que eu não sei de futebol. Tá. O Mark Sweep, ele funciona como?
Primeiro, a gente tem a raiz da nossa memória. Eu vou ficar aqui, tá? A gente tem a raiz da nossa memória. E aí, a ideia é pegar os objetos que são acessados a partir da raiz da nossa memória. Então, coisas que estão sendo referenciadas pelo nosso programa. Esse ponto aqui, ele acessa o objeto 2. E esse cara aqui, eu acesso o objeto 6. A ideia funciona mais ou menos como grafo, se a gente parar para ver mesmo. Tá. Mark and Sweep. A primeira etapa, o ciclo, é marcação. Então, ele vai passar por toda a sua memória e os objetos que estão sendo referenciados para marcar coisas que estão sendo em uso e coisas que não estão sendo usadas não vão ser marcadas. Então, elas podem ser liberadas. Então, primeira etapa, objeto 2 e objeto 6 são acessados da raiz e eles são marcados como em uso. Então, marcado. O objeto 2 acessa o objeto 1, ou referencia, objeto 3 e o objeto 4. O 6 não faz nada com ninguém. Então, os outros objetos já foram marcados. Quando todos os objetos terminarem de ser marcados, o que não foi marcado pode ser varrido, que é o sweep. Então, ele pega e joga fora e ele limpa a memória a partir disso. Isso aí. E aí, a próxima vez que o Garbage Collector for rodar para apagar, para limpar, ele vai rodar em cima desses objetos que estão lá, ou os novos que chegarem e tal. Boa. Desvantagem desse método. Esse método ele tem várias desvantagens, sendo a mais notável que todo o sistema deve ser suspenso durante a coleta. Nenhuma mutação do conjunto de trabalho pode ser permitida. Isso pode fazer com que os programas congelem periodicamente, e geralmente de forma imprevisível. Tá? Além disso, toda a memória de trabalho deve ser examinada grande parte das vezes, podendo causar problemas em sistemas de memória paginada. A ideia aqui, o nome desse algoritmo que roda por baixo, né, a ideia dele, do funcionamento, é Stop the Word. Então, ele vai estar rodando e aí ele, preciso de memória, limpa aí. E aí ele vai parar toda a execução do teu programa, se tiver, tendo uma compra, uma transação, qualquer coisa do tipo, ele vai parar e vai falar, peraí que eu preciso limpar, E aí dá o processador aí que agora eu vou limpar a tua memória, tá ligado? Boa. O outro algoritmo é uma evolução do Mark and Sweep, que é o Tricolor Marking. E a ideia dele é 3 cores. E aqui não vai dar certo porque é white, gray e black, mas o negócio é preto e branco, então vai ser outras cores. Então, a ideia começa mesmo. Então, ele pega a partir da raiz da memória e procura os objetos que estão sendo alcançados. No caso, é o A e o F. E todos os objetos que ele já tem na memória, eles por padrão estão na cor branca. Então ele vai acessar o A, acessar o F e vai falar, esse cara que ele está sendo usado? E aí ele já passa para o cinza enquanto ele está verificando isso. Que é no caso é o amarelo ali, mas ele é cinza. Quando ele conferir e falar, esses caras estão realmente sendo usados, esses objetos A e F, eles vão para o preto. E aí, os outros objetos que A referencia ou usa, no caso é o B, o C e o D, eles vão fazer a mesma etapa anterior. Então, eles vão fazendo isso até checar tudo. Então, todos foram para o preto que estão sendo usados. Então, os que não foram marcados ficam no branco e eles podem ser limpos. Boa. Qual que é a vantagem? Ele pode ser executado on the fly, que é diferente do Stop the Word. Ele não precisa parar a execução no seu programa, porque ele pode fazer esses ciclos de tempos em tempos. Então, ele pode falar, roda só para ver quem está sendo usado. E aí fica naquela cor. Então, ele não precisa executar todo o algoritmo, parar tudo. Ele pode fazer isso de uma forma um pouco mais livre, sabe? Isso é feito marcando os objetos à medida que são alocados e durante a mutação, mantendo os vários conjuntos. Ao monitorar o tamanho dos conjuntos, o sistema pode executar a coleta de lixo periodicamente, em vez de quando necessário. Além disso, evita-se a necessidade de tocar todo o conjunto em cada ciclo. Então, em vez você quer varrer, em vez de você checar toda a memória e ver tudo que está marcado para varrer, você só checa o que não foi trocado para de cor, que seria as cores padrões, que é a white que todos os objetos começam. Bom, reference counting. O reference counting ele é um outro método que funciona para a gente limpar a memória, e a ideia dele é contagem de referência. Onde cada objeto ele tem um espacinho para a gente armazenar quantas referências tem nele. Então, eu criei uma variável A, e a variável A aponta para a variável B,
E aí, se eu for olhar as referências da variável A, eu vou ter lá uma contagem. Então, um numerinho, e vai falar assim, mano, tem 3. Então, tem 3 pessoas como referência. Então, você está sendo usada. E a ideia é, quando chega a 0, ele joga fora. Eu preciso de mais água. Obrigado. Contagem de referência de um objeto é incrementada quando uma referência a ele é criada e é diminuída quando uma referência é destruída. Quando a contagem chega a 0, a memória do objeto é recuperada. Aqui eu trouxe um código em PHP. Eu criei uma função var. E aqui, para exemplificar de novo, quando aqui a função acaba, essa variável full vai ser jogada fora, ela vai ser limpa. E a gente tem esse método unset, que também joga a variável fora e limpa o espaço da memória. Por que eu pus isso eu já não lembro agora, peraí. Mas isso aí. Acho que no próximo eu lembro. Ah, legal. Lembrei. Eu lembrei mesmo. Era essa a ideia. Tá. Se a gente for olhar aqui nesse código, eu printei direto da documentação do PHP, porque eles lá explicam sobre isso. E a ideia aqui é que ele criou a variável com uma string, e aí depois ele rodou esse comando aqui, que vem de uma extensão do PHP, que é o xdebug, que é o nome da sala, inclusive. E aqui ele mostra a contagem de referência, 2. Aí você vai olhar aqui, o B tá, tipo, sabe, atribuindo, o A está sendo atribuído para o B aqui nesse caso, então o B está recebendo. E por que a contagem está 2? E é isso que eu ia entrar. Acho que eu errei, então. A ideia aqui é, assim que a variável ela é criada, ela já começa com a contagem de referência 1, porque isso é o que vai fazer ela ser limpa da stack. Então, quando a variável aqui ela é criada, ela está sendo armazenada, a contagem já é 1, porque assim que sair do escopo, essa contagem de referência vai para 0 e vai ser apagada. E aí aqui, por isso que está 2, porque tem o B recebendo A e o escopo que ela está, então, contagem de referência 2. Tá, desvantagens do reference counting. Primeiro dela é o ciclo de referência. Como a gente pôde notar aqui, se eu aponto o B, atribuo o B para o A, então o A ele vai estar com uma contagem a mais. Agora imagina comigo. Se eu aponto o B para o A e o A para o B, por exemplo, você concorda comigo que eles nunca vão ser zerados? Porque está um apontando para o outro? E aí, independente do escopo, isso não vai ser limpo. Tipo, da função acabar ou não. Peraí. Obrigado. Então, esse é uma das desvantagens da contagem de referência, porque ela não consegue combater isso. E eu preciso de mais água. Culpa de quem, né? Os caras me põem para palestrar sexta, e aí tem um after na quinta. Aí, né? Tá. Os caras são foda. Sempre. Tá. Então, essa é a primeira desvantagem, que é o ciclo de referência. Então, uma referência apontando para outra, e isso não vai ser limpo. E outra é sobrecarga de espaço. Como eu falei, ele precisa de um bitzinho ali para armazenar a contagem de referência. Então, ele vai ficar incrementando. Se isso chegar no escopo muito grande, várias coisas criadas, muitas referências, isso vai consumir um pouco mais de espaço da sua memória. E aí entra o garbage collector do PHP. Qual que é a ideia? O PHP ele usa o reference counting como método, só que ele tem esse problema do ciclo de referência, mas além do reference counting, ele tem um garbage collector. Ele tem um mecanismo especial para detectar e limpar esse ciclo de referência. Ele não é executado o tempo todo, mas em intervalos específicos, para encontrar esses ciclos e liberar memória associada. Tá. O PHP, então, o garbage collector dele, ele funciona em 3 etapas, em gerais, que é uma raiz buffering, a primeira. Então, durante essa fase, o PHP mantém um registro buffer de objetos que podem ser potenciais raízes de ciclo de referência. Então, ele vai olhar a tua memória e fala, mano, o que isso aqui pode ser? Ó, esse cara aqui está apontando para cá, esse cara aqui está apontando para cá. Isso aqui pode ser um ciclo de referência? Pode. Então, ele vai pegar e vai falar, mano, fica aí que a gente já te olha, que é o raiz buffering. Depois, a etapa de marcação. Então, ele realmente pega esses dados que foi jogado pro buffer e vai falar, mano, realmente você tá, mano, tá ligado? Você tá fazendo hora extra aí. Vai lá, marca
e depois a etapa de coleta. Então, ele pega e limpa esses objetos que foram marcados, que provavelmente são ciclos de referência. E é assim que ele funciona. Então, ele limpa a memória da stack com a contagem de referência e coisas que podem ser um ciclo, ele vai lá e chama o garbage collector arruma. Ainda não, calma aí que eu ia falar mais coisas. Tá. Qual que é a ideia? Por trás dos panos tem um algoritmo aqui, além do algoritmo do garbage collector. Como que ele vai entender o que pode ser um ciclo de referência ou não? Da onde que ele tira esse pressuposto? O PHP, até o 5.3, ele não tinha garbage collector, e aí no 5.4 eles implementaram, antes era só o reference count, então eles sofriam com ciclos de referência, e na 8 os caras implementaram mais um algoritmo, que é o que eu vou falar aqui agora. A ideia é... Peraí que agora... Como eles sabem o que pode ser um ciclo de referência? Da onde que eles tiram esse ponto inicial? A ideia aqui é, eles têm uma teoria geracional. Então, a ideia é, todos os objetos recém-criados, eles tendem a ser apagados mais rápido de coisas que já estão na memória há mais tempo. Então, mais água. Então, esses objetos que foram criados mais cedo, essa divisão de objetos que são criados há pouco tempo e separados de coisas que já são criadas há mais tempo, é muito vantajosa. Porque você não precisa olhar todo o espaço da memória para ver, mano, isso aqui já não está mais sendo usado, posso apagar. Você vai checar isso com mais frequência nessa etapa de coisas recém-criadas e depois você pode fazer isso com uma outra frequência um pouco menor para não ficar consumindo o processo do seu processador, meio óbvio. Falei cagado. E essa é a ideia. Então ele tem divisões geracionais, coisas que são criadas há pouco tempo tendem a ser apagadas mais rápido do que coisas que são criadas há mais tempo, porque provavelmente estão em uso em outros lugares, como constantes e tudo mais. E eu acho que é isso. E aí... Eu coloquei alguns links aqui, para quem quiser me achar aí. Eu tô meio nervoso, mas é isso aí. Você não tá aqui? Pode te achar? Foi mal. Deu a deixa, velho. Dúvidas, pessoal? Eu pensei que era só colocar o memory limit lá e desativar, mas pelo visto tem mais coisa, né? Tem mais coisa. Parabéns pela palestra. Obrigado. Uma palestra para um moleque de 19 anos foi, mano, muito, muito foda. Eu queria saber se você tem algum tipo de conteúdo sobre isso, não só dado essa palestra que possivelmente vai estar no YouTube, né? Vai para o YouTube depois, mas tem algum tipo de conteúdo que você recomenda? Ou até mesmo a segunda pergunta que viria é por que você começou a estudar sobre isso? Mas nos perguntas aí, então. Em relação ao conteúdo, eu escrevi um artigo esses dias no Dev2. Ele explica o gerenciamento de memória do Rush. Então, o Rush é muito legal. Ele é uma linguagem que ele não tem garbage collector, ele não usa garbage collector, mas ele consegue limpar a memória sem problema algum, com muito desempenho. E aí, isso foi um grow, assim, sabe, no negócio. Então, eu escrevi esse artigo falando de gerenciamento de memória, eu explico um pouco sobre stack e heap e como o Rush trabalha com isso. Inclusive, o artigo está nesse link aí, quem quiser acessar, e dar um likezinho lá no Dev2. A segunda pergunta é, por que eu comecei a estudar isso? Não, eu estou pensando. Desculpa. Eu acho que foi por causa do Rush, mano. Porque eu comecei a estudar Rush, até aí eu só sabia, PHP, JavaScript, pintar botão, essas coisas assim. Ih, caralho, sou eu? Oi, mãe. Então, e aí a ideia era, eu comecei a estudar Rush e aí começou a cair muito esses negócios de memória, de ter stack, de ter heap e borrow checker na minha cara e, eu não consegui codar porque eu não sabia a linguagem. E aí eu precisei aprender e aí isso foi uma das minhas motivações de estudar. E aí depois que eu conheci um pouco mais do conteúdo, eu gostei bastante e aí eu comecei a escrever e pensar mais sobre e foi meu pontapé para criar a palestra. Boa.
Mais dúvidas? Temos 2 minutinhos. Não é muito bem uma dúvida, mas eu queria só falar que, primeiramente, parabéns pela sua palestra e também de falar que tem muita gente orgulhosa de ti, porque muita gente te conhece pelo PHP Pub, pela Heart, pelo Twitter e etc. Então, é muito da hora ver você tendo sua primeira palestra num evento tão grande como esse. Então, tem muita gente que está orgulhosa de ti. E queria falar que vou te denunciar para o sindicato de JavaScript. Não gostei de você ter botado ele no lixo, tá bom? Mas, tudo bem. Parabéns. Muito obrigado. Então, última... Bora. Mano, parabéns pela palestra e também acho muito da hora você trazer esse assunto, né, gerenciamento de memória. Um assunto muito importante de discutir, mais do que framework aí por fora, né? E, cara, dado que você está estudando e fez até um artigo sobre o gerenciamento de memória do Rust, que não tem garbage collector, você vê negativo o uso de garbage collector no PHP, por exemplo? Você acha que isso é um ponto negativo na linguagem? Não, eu não acho um ponto negativo, até porque eu vejo mais como necessidades. Eu acho que para o PHP, o garbage collector, a contagem de referência atende às necessidades que a gente tem hoje, então eu não acho como algo negativo. Eu acho que é mais questão de ser interessante a gente conhecer, ampliar o nosso conhecimento e ver outras coisas também. Então, é isso que eu tento buscar hoje em dia, quando eu vou estudar, é aprender coisas novas e eu acho que é isso. Obrigado, mano. Parabéns. Obrigado. É isso? Infelizmente, valeu, acabou. Muito obrigado, Arthur. Eu já tenho uma no chat aqui que eu já, infelizmente, tive que cortar. Vamos lá, obrigado.